paz do Senhor Jesus, amém? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre desperte sua fé, para nós despertarmos a nossa fé, para exercermos a nossa fé conforme agrada ao Senhor. E para agradar o Senhor, tem um caminho: obediência. Jesus ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Para agradar o Senhor, temos que ser que nem o povo de Bereia. A Bíblia fala que os bereanos eles eram mais nobres que os tessalonicenses, porque os bereanos examinavam as escrituras com cuidado, com zelo, para saber se que o apóstolo Paulo estava pregando e estava assinando, se estava de acordo com a Escritura. Temos que ter uma oração constante. A oração é falar com Deus. O nosso Jesus é o nosso mestre. Ele deixou, né, o exemplo para nós. Ele tinha uma vida constante de oração. É nos santificarmos. Ser cristão verdadeiro e genuíno é se santificar. Ser cristão é renúncia. É renunciar dia após dia para agradar o Senhor Jesus. É jejuar. A Bíblia fala que a castas de demônios só sai com jejum e oração. É nos santificarmos, é orarmos, é buscarmos a presença do Senhor, é ter um tempo de comunhão com o Senhor, aprendendo mais a sua palavra, né? Estudando de fato a Bíblia. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. Olha o que diz em Efésios, não. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Aqui em Hebreus 11 nós temos alguns exemplos, né, de fé, de pessoas que agradaram o Senhor por meio da fé, por meio de crer e obedecer. Jesus ele fala, aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, né, aqueles que guardam, né, os meus mandamentos e os praticam, é que me ama. Aqueles que me amam são aqueles que me obedecem, diz o Senhor Jesus. Então vamos lá. Vamos ver algumas partes de Hebreus capítulo 11, que nós temos exemplos de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vê de novo o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem tem a fé verdadeira e genuína vai buscar viver de uma forma que agrada a Deus. Nós pecamos, porque herdamos a natureza pecaminosa de Adão. O verdadeiro cristão, aqueles que de fato amam Jesus Cristo, não vive na prática do pecado. Nós nos santificamos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A glorificação dos nossos corpos acontecerá somente por meio de Jesus, quando ele voltar, quando ele retornar. Quando Jesus voltar, a segunda vinda do Senhor, nós teremos nossos corpos glorificados. A Bíblia nos ensina, a Bíblia fala, aqueles que creem em Jesus Cristo, para nos apresentarmos diante de Deus como sacrifícios vivos. Sacrifícios vivos. Como que é isso? Eu e você vivemos uma vida que glorifica o nome de Jesus Cristo. Nós somos
Assim como Jesus se entregou como oferta para nos salvar, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem mancha, sem mácula, sem defeito. A Bíblia fala que antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou, deixou a sua glória, se tornou como sua criatura. Nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai. E voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo teu precioso sangue. Amém? Jesus hoje é o nosso intercessor. A Bíblia fala que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Quem crê de fato na palavra de Deus, que é a Bíblia, homens inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras Sagradas. Quem crê de fato na Bíblia sabe que as orações têm que ser feitas somente no nome de Jesus Cristo. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus hoje é o nosso advogado. Mas naquele grande dia, ele será o nosso juiz, porque a Bíblia fala que todos nós compareceremos diante do tribunal de Jesus Cristo. Sermos sacrifícios vivos, vivemos para a glória de Deus, é o que Deus requer de nós. É o que Deus espera de nós. Ser cristão é renúncia, ser cristão é andar em santidade, ser cristão é perdoar, porque fomos perdoados por Deus, reconciliados com Ele, por meio do único caminho que Ele deixou, Jesus Cristo. Amém? João, aqui no versículo 7, vou ver aqui alguns exemplos de fé que agradaram a Deus. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia e do mar. Todos estes viveram pela fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu li aqui até o versículo 20. Hebreus 11 tem os exemplos de fé. Nossa vida tem que ser vivida também. Uma fé exercitada, exercendo a fé para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou terminar de ler, né? Hebreus 11. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito,
e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? O justo viverá pela fé. Nós somos sacrifícios vivos para a glória de Deus. A oração é falar com Deus. Jesus tinha uma vida de oração constante. Ele é o nosso mestre, o nosso exemplo. E nós temos também que ter uma vida de oração constante, para termos intimidade com Deus, com o nosso Senhor. Estudar, examinar, se aprofundar nas Escrituras Sagradas. A Bíblia. Estudar a Bíblia. Quando amamos alguém, nós procuramos saber tudo daquela pessoa. É verdade ou não é? É verdade. Nós amamos Jesus? Então vamos conhecer de fato Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer Jesus de verdade e na verdade é através da palavra dele, é através da Bíblia. Examinando, louvar a Deus. Louvor significa entoar elogios ao nosso Deus, cantar, adorar o Senhor. Sermos dependentes deles. Nós não somos independentes, nós somos dependentes do Senhor para tudo. Que o Senhor venha derramar sabedoria sobre nós, para que podemos, para que possamos tomar as melhores decisões. Jesus ele fala, sem mim nada podeis fazer. E é verdade. Sem Jesus, eu e você, nós não podemos fazer nada. Porque somente por meio de Jesus Cristo nós temos a reconciliação com Deus, nós somos perdoados dos nossos pecados e nós vivemos muitas vitórias para a glória do Senhor. E passamos pelo processo também, porque os dias bons e os dias maus fazem parte da vida, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. O Senhor é o eiro, nós somos vaso. Que venhamos nos deixar ser moldados pelo Senhor, para que possamos ser vasos de honras nas mãos de Deus. Amém? Porque a Bíblia fala que numa casa há vasos para a honra e há vasos para a desonra. Mas que eu e você venhamos a ser vasos de honra nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Para isso, é necessário que eu e você venhamos diminuir para que Jesus venha crescer. É no joelho, é na oração no secreto, é na intimidade.
Amém? Glória a Deus, aleluias. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluias. Beijo para vocês.